Bom dia, gente! Chegando para mais um vídeo. Olha, gente, primeiro eu quero me apresentar. Eu me chamo Edilina Vieira, só que o nome do meu canal é Lina. Coloquei só Lina, certo? E eu sou de Santana do Acaraú, ou seja, eu nasci lá, mas me criei no meio do mundo, tá? Como eu já contei aí, que a minha mãe me deu 3 vezes, né? E na quarta vez eu fui embora. E agora, o vídeo que eu quero fazer é o que foi que aconteceu quando eu fui embora pela quarta vez. O que foi que aconteceu? Gente, após a minha mãe ter me dado 3 vezes e eu voltado, na segunda vez ela me deu para uma irmã dela, que essa irmã dela judiou muito comigo, era tão pobre de um jeito que não podia me dar nem comida e nem roupa, não podia me dar nada, e ainda me dava peia no lombo. E me fazia de escrava para me fazer tudo para ela. Tudo, mas era tudo mesmo, ela não fez mais nada. Bem, já contei aí no vídeo, né, gente? Agora vamos lá pro vídeo. Bom, eu falei com a mulher para me levar para Fortaleza, para trabalhar, porque eu não aguentava mais estar em casa. Mas antes, eu quero contar para você que antes de eu inventar essa viagem para Fortaleza, para trabalhar lá, antes disso, eu tinha tido um sarampo, que eu tinha passado 3 meses doente desse sarampo. Quase que morro, gente, desse sarampo, viu? E aí, eu tinha um gosto ruim na boca, no nariz, que eu passei muitos anos com esse coisa ruim no nariz, sequelas do sarampo. Porque eu não fui uma pessoa, assim como todos da minha família, que foram vacinados. Eu não era vacinado contra sarampo, contra nada, que naquele tempo minha mãe não vacinava ninguém. Aquele que tinha que escapar, escapava, e o que tinha que morrer, morria. E eu fui uma das que escapou, né? Eu e os outros 6 irmãos. Então assim, quando eu chego em Fortaleza, na casa dessa mulher que me levou para Fortaleza, que eu ia trabalhar, ela ia arrumar emprego para mim, emprego de casa de família, como babá, né? E eu ia trabalhar. E aí, quando eu chego lá, eu completei 13 anos lá. Foi 13 anos de idade, completei. E aí, eu chego lá na casa dessa mulher, essa mulher morava no Bom Jardim. Na Grande Lisboa, essa mulher morava ali do Bom Jardim. E aí, esta mulher, ela já tinha morado anteriormente no interior da minha mãe, tinha morado lá e tinha ido embora para lá, né? E lá ela fazia vassoura, fazia vassoura. E aí, e antes dela arrumar emprego para mim, eu fazia vassoura, aprendi a fazer vassoura. Então a gente começava 5 da manhã fazendo vassoura e ia até 10 da noite fazendo vassoura. Fazendo vassoura para vender no mercado, que ela era muito pobre. Aí, isso, gente, peraí só um instante que eu vou falar para você. Isso, gente, faz muitos anos que aconteceu. Isso foi mais ou menos em... Gente, eu não sei dizer aqui a data, mas faz muitos anos, viu? Não vou falar aqui porque eu também não me lembro. E também não interessa, né, gente? O que interessa aqui é o contexto aqui da história. Bom, aí a gente fazia vassoura. E aí, quando era de madrugada... Gente, peraí, por que a tela tá escura? Gente, a fazia vassoura, quando era de madrugada, 4 da manhã, a mulher ia para o mercado vender as vassouras dela. O mercado de São Sebastião, em Fortaleza. Ela ia vender as vassouras dela. E aí, começava tudo de novo. Começava a fazer vassoura de novo. Era um monte de vassoura. Levava, era não sei quantos sacos ela levava. Quando era 4 da manhã, tinha um corujão, que era um ônibus. Um corujão era um ônibus que ia direto para o mercado de São Sebastião, em Fortaleza, né? E ela ia todos os dias, 4 da manhã, vender essas vassouras para poder arrumar o que comer, que naquele tempo ela não era aposentada. Ela não era uma mulher que tinha idade de se aposentar nem nada, só o marido dela trabalhava para sustentar a família toda, né? Então, e aí, o que eu ganhava passando o dia e a noite fazendo vassoura para essa mulher? Só a comida, meus amores, só a comida.
Exatamente, só a comida. E mais nada. Ponto final. E aí também ela arrumou emprego para mim. Depois passou bem um ano lá, a gente fazendo vassoura e tudo. Aí depois ela foi, quando eu completei 13 anos de idade. Olha, gente, uma pessoa com 13 anos de idade, né, gente? Jamais eu botaria meu filho com meu filho ou minha filha. Eu deixaria uma filha minha com 13 anos de idade trabalhar em casa de família. Mas é isso mesmo, gente. E aí, gente, eu fui, né? Com 13 anos de idade, aí a mulher arrumou um emprego para mim, né? Ela foi numa agência de emprego que ficava ali na General Sampaio, uma agência de emprego. E o seu João, o nome do homem que arrumava emprego para as domésticas. A agência do seu João morreu. Pois bem, gente, aí eu fui trabalhar como babá. Aí eu sofri, bichinho, porque você não saber fazer nada, né? Você chegar uma criança com 13 anos cuidando de outra criança, gente. E aí eu comecei trabalhando praticamente pela comida, porque o dinheiro que eles pagavam, né? Era muito pouco, gente, mas era tão pouco. Olha, lembrando para você que naquela época não existia negócio de lei, de ninguém ganhar salário mínimo não, viu? Existia não. Existe hoje. Isso foi de pouco tempo agora. Antes as pessoas podiam trabalhar, ganhar o que a patroa quisesse pagar, né? E aí a gente se obrigava, porque não tinha benefício, não tinha nada. E aí eu fui, né? Imagina uma menina de 13 anos, trabalhando em casa de família, sendo babá, sem ter um suporte, sem ter ninguém, né? E aí eu fui trabalhar e de 15 dias, não, de mês em mês, não era nem dia, não. Tá pensando que era 15 dias? Não, isso aí já foi depois, viu? Aí quando eu cheguei lá, a gente ia praticamente para morar na casa da pessoa. Aí a minha folga era de mês em mês. Uhum. De mês em mês que eu recebia o dinheiro, aí eu tinha que. Aí eu tinha a minha folga e na minha folga eu ia para casa da mulher. E aí tu imagina uma menina de 13 para 14 anos, né? Saindo do emprego na Aldeota Sul, que é longe que só o cacete, lá para a Grande Lisboa, lá para a casa da mulher. E aí eu ia, olha só, muitas das vezes eu me perdia, porque eu ia de pé lá da casa que eu trabalhava, às vezes dependendo do local, né? Eu ia de pé para a Praça José de Alencar e muitas das vezes eu me perdia. Se fosse perto, dava para ir. Se fosse um pouco longe, tinha que pegar outro ônibus. E para mim saber, aí eu tinha que estar perguntando às pessoas, sozinha, ninguém ia me buscar sem conhecer nada. Me perdi várias vezes para poder chegar lá na casa da mulher, na minha folga. De 15 dias eu ganhava uma folga de sábado até meio-dia e o domingo. Tá entendendo, gente, como é que é? E aí, gente, quando eu recebia o dinheiro, certo? Quando eu recebia o dinheiro, a mulher da casa que eu tava, que era a mulher que me trouxe lá do interior, né? Ela falava que era para mim dar metade do dinheiro a ela, porque eu tava na casa dela e comia lá, né? No final de semana que eu ia. E aí eu dava metade do dinheiro e bem pouquinho, eu ainda dava metade do dinheiro a ela. Aí o resto que sobrava só dava para mim comprar ou uma blusa, ou um chinelo, ou um vestidinho, 2 ou 3 roupinhas. Aí zerava de novo, ficava sem nada, tinha que esperar o mês de novo, tinha que dar metade do dinheiro a ela. Praticamente pagando a dormida, pagando tudo, gente. Quando a gente sai de casa, a gente tem que pagar tudo. E era isso que eu fazia. Pagava tudo, né? Tudo que eu consumia na casa da mulher, um copo d'água, um prato de comida. E vamos ver a comida, gente. Aí, gente, foi assim. Saía de um... Às vezes eu passava um ano em um emprego, não aguentava, ficava praticamente doente, porque é um trabalho muito duro, você passar quase a noite acordada olhando menino, né? Toda vez que a criança se acorda, eu dormia
perto, eu dormia no quarto do menino, que era para mim estar de olho. Eu não dormia, porque criança, eu tomava de conta de menino de 8 meses, menino pequeno, né? E aí eu tinha que olhar que hora que o menino se acordava para dar o mingau. Eu fazia o mingau do menino, eu lavava as fraldas do menino, eu engomava as fraldas do menino. E aí era assim, a gente era contratada para trabalhar como babá, só que quando a gente desocupava do serviço lá, ela mandava a gente lavar a louça, a gente fazer uma coisa ou outra, tá entendendo como é que é o negócio? Ou seja, não era nunca só babá, não era. E aí sempre fazia outras coisas, né? E aí, gente, a minha vida foi assim. Eu trabalhei muito mesmo, sabe? Em casa de família. Trabalhei muito e sofri muito. Peguei muitas patroas ruins, péssimas mesmo, sabe? Daquelas que humilha mesmo a pessoa. E eu aguentava todas essas humilhações porque eu não podia sair do emprego porque eu não tinha para onde ir, né, gente? Então a minha vida toda foi trabalhando em casa de família, como escrava, ganhando bem pouquinho, gente. Toda a vida assim, eu achava tão ruim. Muitas das vezes eu trabalhava doente, gente, doente, sabe? Com febre, com dor de cabeça, ou gripada. Cansei de trabalhar com tremendo de febre e trabalhando, gente, com as pernas doendo, sabe? Cansei disso. E aí, gente, pois bem, aí tinha patroa que não pagava. Quando às vezes eu saía do emprego, tinha patroa que não pagava, sabe? Tinha patroa que dava só um pouquinho, além de já ser pouco, né, gente? E aí, o que aconteceu? O tempo foi passando e eu todo o tempo trabalhando, nunca parei de trabalhar. Aí quando foi um tempo aí, que eu já tinha 17, 18 anos, aí eu trabalhando em uma casa, eu conheci um rapaz. O rapaz trabalhava de frente onde eu trabalhava. Ele tomava de conta de um condomínio bem em frente, né? E eu numa casa assim. E aí, lá com 17 para 18 anos, eu conheci um rapaz. Ficava olhando para ele. Olha, com 17 anos, sabia nem o que era homem na minha vida, sabe? Aí, com 17 anos, né? Aí eu vi aquele rapaz bonito, né? Simpático. Olhou para mim, eu olhei para ele, né? E aí, toda vez que eu saía ali no portão, eu ficava olhando para ele. E ele ficava olhando para mim, ficava piscando o olho para mim, e ficava olhando para mim. Aí pronto, só isso mesmo, mais nada. Aí depois, de novo, no outro dia, né? E aí eu fiquei gostando desse rapaz, né, gente? Fiquei gostando desse rapaz com 17 anos, e ele ficou gostando de mim. Só que eu não sabia quem era o rapaz, né? Eu sabia se ele era gente boa. Aparentemente era, né? Mas aí... E também não era gente ruim não, mas também não era muito bom também não. Mas não prestava para nada. E aí eu fui conhecendo ele. E aí quando foi um dia, de tanta gente conversar, ele foi conversar comigo no portão e me pediu para namorar comigo, esse rapaz. Que foi meu primeiro namorado. E aí ele... Começamos a namorar, né? Começamos a namorar. E aí eu falei pra minha patroa que eu tinha arrumado um namorado. E se eu perguntei a ela se eu podia, que naquele tempo era assim, eu era de menor. Quando eu ia trabalhar numa casa, a patroa ficava responsável por mim. Não deixava eu sair, porque eu era de menor, né? Ela ficava, toda patroa minha que eu trabalhava, ela ficava responsável por mim, por isso que eu não podia sair. Mas aí eu perguntei a ela, eu sendo de menor, tinha 17 anos, perguntava a ela se eu podia sair para fora, na calçada, claro, para conversar com esse rapaz, que foi meu primeiro namorado. E aí, e assim foi. Toda noite eu terminava de fazer minhas coisas, eu ia lá para a calçada conversar com esse rapaz, que me pediu em namoro. E a gente conversa vai, conversa vem, até que ele falou que ia me apresentar para a mãe dele, certo? Me apresentar para a mãe dele. E aí a gente começou namorando, e ele nos finais de semana, de 15 em 15 dias, eu ganhei uma folga de 15 em 15 dias, que antes era de mês, de 15 em 15 dias ele trabalhava lá, morava lá no condomínio, mas de 15 em 15 dias ele ia para a casa da mãe dele. E aí ele me convidou para toda vez que ele fosse,
convidava para mim ir com ele lá para casa da mãe dele. E aí eu fui para conhecer a mãe dele. E aí, quando eu pensei que ia me dar bem, aí foi mais sofrimento. Porque quando eu conheci o cara, eu descobri que o cara não prestava para nada. Nada. E aí, gente, como eu já estou entrando em outro assunto, eu vou deixar para o próximo vídeo. Fica aí, fica aí. Assiste o próximo vídeo que tu vai ver o desenrolar. Como foi a minha vida com esse primeiro namorado. E o próximo vídeo vai ser assim: como foi a minha vida com esse primeiro namorado. Ou coisa parecida, viu, gente? Eu vou inventar o título ainda, tá bom? Que eu vou contar como foi a minha vida com este primeiro namorado. Gente, foi um sofrimento tão grande, gente. Pense como eu sofri. E o que eu ganhei? Sofrimento. E um filho. Assiste o próximo vídeo que tu vai ver. Que eu vou contar como foi que eu vivi lá com esse meu primeiro namorado. Se eu me dei bem, se eu me dei mal e o que foi que aconteceu. Que foi que aconteceu, gente. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.